E aí, galera, dando continuidade ao nosso curso de álgebra linear, começaremos a ver o capítulo de transformações lineares. Esse capítulo será dividido em 2 vídeos, tá bom? Então, vejamos. Então, noções sobre aplicações. Então, o nosso interesse agora aqui é estudar transformações lineares. Para tanto, veremos o que é uma aplicação. Então, quando eu tenho dois conjuntos não vazios, uma aplicação de U em V, então uma aplicação de U em V é uma lei pela qual cada elemento de U, ou seja, cada elemento desse conjunto aqui, do lado esquerdo, está associado a um único elemento de V. Isso é uma aplicação. Essa aplicação é representada graficamente assim. Então, é a aplicação F de U até V. Pega um elemento U e associa o elemento F de U, tá bom? O conjunto U é chamado domínio e o conjunto V chamado contradomínio. Duas aplicações serão iguais, ou seja, duas aplicações F e G tendo o mesmo domínio e o mesmo contradomínio são iguais quando eu pego para cada U, para todo elemento aqui de U, tanto com a aplicação F como com a aplicação G, F de U vai ser igual a G de U. Isso quer dizer que duas aplicações são iguais. Agora, quando eu dou um subconjunto em U, ou seja, eu estou aqui em U e eu vou dar um subconjunto, vou pegar um subconjunto aqui em U. A imagem de W por F é o seguinte subconjunto, que é FW. FW é a imagem de W por F. Essa imagem aqui, ela é dada por todos os valores F de U quando eu pego U nesse conjunto aqui W. Em particular, quando o W for o próprio U, F de U recebe o nome de imagem de F. E nesse momento aqui eu vou descrever a imagem de F como sendo IM de F, como sendo F de U, esse U aqui em U. Como exemplo, vejamos a aplicação de R2 em R2, dada assim. Eu pego um ponto XY, um ponto aqui, XY, e vou levar ele no X menos Y. O que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando um ponto qualquer de R2, está aqui, um ponto U aqui de R2, e eu estou levando ele no simétrico em relação ao X, está aqui. Em particular, a imagem da reta y igual a x é a reta x mais y e vice-versa. A imagem do eixo x é o próprio eixo x e a imagem do eixo y é o próprio y. Uma aplicação vai ser dita injetora quando eu pego dois elementos aqui em U, ou seja, uma aplicação F de U em F. É injetora quando eu tenho pego quaisquer dois elementos em U, vejo F de U igual a F de U1 igual a F de U2, e isso aqui vai me implicar que o 1 é igual a U2. Se eu usar contrapositiva, isso aqui está me dizendo o seguinte, que se eu pego um diferente de U2, então F de U1 é diferente de F de U2. Uma próxima definição é uma aplicação F de U em F será sobrejetora quando a imagem de F for todo U contra domínio. Quando a imagem de F for todo contra domínio, então essa aplicação, uma aplicação desse tipo, é dita sobrejetora. Vejamos agora dois exemplos. A aplicação S, essa aplicação S aqui, XY, dado por X menos Y, ela é injetora e sobrejetora. Contudo, a aplicação F de R2 em R3, dada por F de XY igual a 0, X mais Y 0, não é injetora e não é sobrejetora. Vejamos mais explicitamente esses exemplos. Vejamos. Eu quero mostrar que essa aplicação S de R2 em R2, dada dessa forma aqui, S de XY é igual a X menos Y, ela é injetora e sobrejetora. Então, vejamos o fato dela ser injetora. Então, por que ela é injetora? Ela é injetora porque vou fazer o seguinte, eu vou pegar
um elemento U aqui, x1, y1, e vou pegar um elemento V, vou pegar um elemento V aqui, pegar um elemento V aqui, x2, y2, tá bom? Vamos lá. Quem é o S de U1? Eu tenho que pegar que o S de 1 é igual a S de U2. Quem é o S de U1? O S de U1, por definição, ele é x1 menos y1. Isso aqui tem que ser igual ao S de V2. Aqui o S de V. Quem é o S de V? O S de V é x2, y menos y2. Por igualdade de par ordenado, isso aqui vai me dizer que x1 é igual a x2 e que y1 é igual a y2. O que vai me dizer, o que vai me dar que U é igual a V. Então, ela já é injetora. Agora, vamos ver por que ela é sobrejetora. Sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora por quê? Tá bom? Então, dado um V aqui, dado um V dessa forma aqui, C e D, tá bom? Pertencente a R2, tomando o elemento U igual a C menos D, é claro, por definição da S, é claro que o S de U é igual a V. Então, ela é sobrejetora. Vejamos a próxima. Agora, eu quero mostrar que essa aplicação aqui, ela não é injetora e não é sobrejetora. Por exemplo, se eu pegar o ponto 1, ele é diferente do ponto 2, 0. Contudo, se eu pego o F de 1, quanto é que é o F de 1? Ele é 0. X mais Y, 2, 0. E quem é o F de 2, 0? O F de 2, 0 é 0. X mais Y dá 2, 0. E aí, dessa forma, eu peguei dois pontos diferentes e as imagens deles são iguais. Então, ela não é injetora. Então, ela não é injetora. Ela não é injetora. Vejamos por que ela também não é sobrejetora. Então, ela não é... Então, eu vou provar aqui que ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora, tá bom? Vejamos por que ela não é sobrejetora. Por exemplo, toma o ponto 1, 0, 0. Ponto 1, 0, 0 está em R3, tá bom? Mas não há, ou seja, não existe nenhum elemento U em R2, tal que F de U é igual a 1, 0, 0. Então, como eu exibi um elemento do contradomínio, né? Tal que não existe nenhum elemento do domínio que leve o elemento nele, então ela não é sobrejetora. Então, após esse exemplo acima aí, quando uma aplicação ela é injetora e sobrejetora, como no caso essa aplicação aqui, a aplicação S, que ela é injetora e sobrejetora, essa aplicação S aqui, o nome dessa aplicação aqui, ela vai ser dita uma aplicação bijetora. Então, a aplicação é dita bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quando a função é bijetora, todo elemento de V, ou seja, todo elemento desse conjunto aqui, ele é da forma FU, com U pertencente a U. Dessa forma, podemos fazer a associação contrária. Aqui eu tenho a associação F de U em V. E agora eu vou fazer uma associação contrária. A associação que leva os elementos desse conjunto aqui para U. Dessa forma, essa nova aplicação é dita aplicação inversa de F, que vai ser indicada por F elevado a menos 1, e que satisfaz essas duas desigualdades, né?
quando eu pego a imagem inversa de um elemento aqui e levo pela aplicação inversa, ele vai dar o U. E se eu faço o contrário, quando eu pego o elemento inverso aqui de um elemento V e levo pela E, vai dar o próprio elemento V. Tá bom? Então, as aplicações que são bijetoras, elas admitem inversa. Agora vamos partir para o corpo principal de álgebra linear, transformações lineares. Então, eu vou lidar. Nós temos dois espaços vetoriais, U e V, sobre R, e eu vou considerar uma aplicação f de U em V. Essa aplicação vai ser uma transformação linear de U em V, quando eu pego f de U1 mais U2, isso aqui é igual a f de U1 mais f de U2. E o f de alfa U, alfa escalar, é igual a alfa f de U. Em particular, quando U é igual a f, uma transformação linear ela é também chamada de operador linear. Ou seja, quando eu tenho uma transformação linear onde o domínio e o contradomínio são os mesmos, U e U, essa transformação linear a gente vai chamar ela de operador linear. Exemplos de transformações lineares. Nós temos a transformação nula, ou seja, pego todo elemento de U e levo no vetor nulo de V. Eu tenho uma transformação identidade, que aqui no caso é o operador identidade. Pego o elemento U e levo em U. Eu tenho essa transformação aqui. Isso aqui é um exemplo de transformação linear de R3 em R2. Esse exemplo aqui nós vamos exibir explicitamente daqui a pouco. O porquê que ele é linear. Ou seja, F definido dessa forma aqui, F definido dessa forma aqui é linear. Mas geralmente, quando eu tenho uma transformação de Rn em Rm dado assim, onde esses A e J são números reais, também é uma transformação linear. E quando eu pego esse operador aqui, ele também é linear. Por quê? Esse conjunto aqui é o conjunto dos polinômios reais de grau menor ou igual do que n. O que eu estou pegando aqui, eu estou pegando esse polinômio e estou associando, eu estou levando a derivada dele. Quando eu levo na derivada dele, de acordo com aquelas propriedades operatórias de derivadas, nós vemos que o operador desse satisfaz esses dois itens da definição de ser transformação linear. Agora, vamos explicitamente trabalhar com esse exemplo aqui, com o exemplo número 3, para mostrar que, de fato, ele é uma aplicação, ele é uma transformação linear. Tá bom? Então, vejamos esse exemplo implicitamente. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho essa transformação aqui, essa aqui, essa aplicação, vejamos se ela é uma aplicação linear. Então, relembrando, uma aplicação é dita linear quando eu pego f de U1 mais f de U2, esse cara aqui vai me dar f de U1 mais f de U2. No nosso caso, como o domínio é o R3, então esse U1 ele vai ser da forma x, y, z, tá bom? Eu vou pegar um U2, esse U2 sendo x tio, y tio, z tio. Então eu tenho dois elementos aqui. Então vejamos como é que a gente vai aplicar aqui. Então vamos lá. Que é o f de U1 mais U2. F de U1 mais U2 é o f de... Como esses caras aqui estão em R3, eu vou somar coordenada a coordenada. Então isso aqui vai ficar x mais x tio, y mais y tio, z mais z tio. Então eu tenho isso agora. A partir de agora eu vou usar a definição que ele me deu, ou seja, o f de x, y, z vai me dar x. Então isso aqui vai me dar x. Então aqui vai ficar x mais x tio. Duas vezes o x, que no caso aqui é x mais x tio, menos o z, que é z mais z tio. Então, tenho isso. Quando eu faço aqui as contas, então isso aqui vai ficar x mais x tio. Isso aqui vai me dar 2x menos z, que é esse cara aqui, mais 2x tio menos z tio. Daí, eu posso reorganizar isso aqui em duas, né? Eu posso somar assim, x, 2x menos z,
que é o primeiro cara aqui, ó. Esse, vou destacar aqui, esse cara aqui, vou unir com esse cara aqui, tudo que for com x, e esse cara aqui de cima, eu vou unir com esses caras daqui. Ou seja, quando mais x, 2 aqui, né? 2x menos z. Mas, veja, quem é x mais 2x menos z? X mais 2x menos z é xyz. Xyz é o f de 1. Então, isso aqui é f de 1. Mais x, 2x menos z é o f de U2. Então, eu provei. O que foi que eu provei aqui? Que o f de U1 mais U2, isso aqui é igual a f de U1 mais f de U2. A próxima, eu tenho que ver que o f de alfa 1, eu vou provar que isso aqui é o alfa de f de U1. Tenho que provar isso, né? Ó, vou provar isso, provar, tá bom? Se eu vou provar isso aqui, então, vejamos. Considerando a mesma notação lá de cima, quem é o f de alfa de 1? Alfa de 1 é alfa de x, alfa de y, alfa de z. Considerando o 1 como sendo esse cara aqui. Tá bom? Agora, por definição, é x. Então, isso aqui vai ficar. No caso aqui é alfa de x, 2 alfa de x menos alfa de z. Como por definição de multiplicação, né, por escalar e o vetor, eu posso colocar o alfa em evidência. Então, esse alfa aqui é alfa x, 2x menos z. E isso aqui nada mais é do que o f de alfa de 1. O que eu provo a segunda parte. Então, de fato, essa aplicação aqui, ela é linear. Todas as outras do exemplo que a gente passou se faz assim. Em particular, o exemplo 5, você precisa usar uma induçãozinha, tá bom? Então, a gente vê que todos os outros itens aqui é provado dessa mesma forma. Prosseguindo, temos a seguinte proposição, tá bom? Então, a proposição nos diz o seguinte, que se eu considerar dois espaços vetoriais sobre R e considero também uma transformação linear. Então, já é uma transformação linear. O primeiro item dessa transformação aqui, o primeiro item dessa proposição, aqui, ele está me dizendo que eu levo o vetor nulo de U no vetor nulo de V. Tá bom? O segundo item, ele está dizendo que o f de menos U é igual a menos f de U. Isso aí não tem muita dificuldade para fazer. O terceiro item, que a gente também vai fazer daqui a pouco, está me dizendo que o f de U1 menos U2 é o f de U1 menos o f de U2. O quarto ponto, que é um bem ideal, é se eu tenho um W, um subespaço de U, então a imagem de W por F também é um subespaço de V. Tá bom? Isso, se a gente fizer os itens, a prova dos itens 1, 2 e 3, é bem fácil verificar. E o item 5 dessa proposição, sendo f de U em V linear, então eu tenho isso aqui. Isso aqui, para você encontrar essa aqui, para você fazer o item 5, você basta usar a indução aqui sobre N, tá bom? Então, o item 5 já é deixado como exercício. Nós iremos fazer o item 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, vamos começar a prova desses itens. Bom, vejamos. Então, o item 1, ele está me dizendo que a transformação, a transformação linear, ela transforma o vetor nulo de U no vetor nulo de V. Então, vejamos. Desde que o vetor nulo em V é tal que f nele mais 0 é igual a f de 0, então isso aqui é válido, né? Como o vetor 0 é linear. Agora a gente vai usar o fato de f ser linear, porque
Esse aqui é do fato de f ser um espaço vetorial. Agora vamos usar o fato de f ser linear. Sendo f linear, esse zero aqui, esse carinha bem aqui, deixa eu chamar a atenção aqui de vocês, esse carinha bem aqui, ele está em U. Se ele está em U, então esse cara aqui, ele pode ser escrito como vetor nulo, 0 mais 0. Pelo fato de ser linear, esse aqui é f de 0 mais f de 0. Tá bom? Agora eu vou comparar essa equação aqui, com essa equação aqui. Comparando as duas equações, pelo lado você tem que o f de 0 mais o vetor 0, o vetor nulo em V, é igual a f de 0, mas por outro lado, isso aqui é f de 0 mais f de 0. Desde que isso aqui é um espaço vetorial, eu vou concluir o item da primeira questão, que o f de 0, o item da primeira proposição, que o f de 0 é 0. Então, acabou. Agora, para a segunda. Para a segunda, ele quer que a gente prove, a gente vai provar que vale isso, que o f de menos u é igual a menos f de u, tá bom? Então, note. Então, vamos pensar como espaço. Pensando como espaço, quem é o menos f de u mais o menos f de u? Quanto é que vale isso aqui em f? Isso aqui vale o vetor nulo. Mas eu já provei pelo item 1 que esse cara aqui é igual ao f de 0. Agora eu vou usar o fato de u ser espaço vetorial. Se u, como isso aqui está em u, então em u como espaço vetorial, isso aqui é u mais menos u. Agora eu vou usar o fato de f ser transformação linear. Então, como isso aqui é u mais isso, então por ser transformação linear, isso aqui é f de u mais f de menos u. Agora a gente vai comparar. Esse cara aqui, com esse cara aqui, tá bom? Comparando essas duas expressões, dado que a gente chega no item, né? Que o f de menos u é igual a menos f de u. E aí acabou, tá bom? Então, o item 3, que aí não tem nenhuma dificuldade, né? Porque, como a gente tem o item 2, eu vou provaremos o seguinte, que o f de 1 menos o 2, isso aqui é igual a f de 1 menos f de o 2. Provaremos isso, tá bom? Então, bora começar pelo lado esquerdo. Então, começando do lado esquerdo, o f de 1 menos f menos o 2. Como esses caras aqui são elementos de u, e u é um espaço vetorial, então eu posso escrever esse cara assim, ó, 1 mais menos o 2, tá bom? Agora, f é uma transformação linear. Se f é uma transformação linear, então isso aqui é f de 1 mais f de menos o 2. Note que o item 2, ele me diz o seguinte, que o f de menos o 2 é menos f de o 2. E aí, acabou. Porque esse cara aqui, f de 1, esse cara aqui é menos, né, f de o 2, e era o que eu estava querendo provar. Tá bom? Então, a gente já provou os itens 1, 2, 3, e agora vamos provar o item 4. Provando o item 4 me diz o seguinte, se eu tenho W, um subespaço, tá bom? De U, a imagem de W, ou seja, a imagem de W, nada mais é do que um subespaço de W. De W não, de V, tá bom? Como é que eu faço isso aqui? Então, vamos lá. Quem é a imagem de W? A imagem de W são aqueles caras, FW, né? FW, o Wzinho pequenininho aqui, FW,
W, esse W aqui é maiúsculo, esse W minúsculo, onde W pertence ao conjunto. Como o W é um subespaço, então como o W é subespaço, por definição de subespaço, ele já tem um elemento neutro aqui, não tem? Se ele já tem um elemento neutro, e F é uma transformação linear, pelo item 1, o F desse elemento neutro pertence a V, F de 0 pertence a V. Isso, me desculpa. F de 0 pertence a V. E como esse 0 está aqui, esse F de 0 também pertence à imagem por W. Tá bom? Agora, a questão do outro, qual é que fica? O que é que a gente precisa provar, pessoal? A gente precisa provar o segundo item, se vocês forem relembrar lá de subespaço, quais eram os itens que são necessários para subespaço, a gente precisa provar, eu vou pegar dois caras aqui, então vou pegar um W1 e um W2 em W, eu tenho que provar que a soma está lá na imagem, né? Mas tá, isso aqui é óbvio, tá bom? Isso aqui não tem o que fazer. E o terceiro item é que eu pego um cara na imagem de W, e eu pego um escalar aqui real, tá bom? Fazendo esse V aqui como uma imagem de W, esse V aqui, esse cara aqui, V, eu posso ver ele como sendo um F alfa de U, tá bom? Um F alfa de U, um elemento em W aqui, tá bom? Elemento em W. Então, quem seria alfa de V? Quem é alfa de V? Alfa de V é alfa de F de U, porque V é U. Pelo fato de ser transformação linear, isso aqui é F de alfa de U. Mas alfa de U está em W. Alfa de U pertence a W, porque W é um subespaço. Por conseguinte, alfa V pertence à imagem de W por F, que é assim e que é o mesmo conjunto imagem de W. E aí, pronto. E aí fica finalizado. Como falei, o item 5 é só você fazer uma induçãozinha direta, tá bom? Uma indução direta sobre N. Então, após a prova da proposição aí, a gente vai, para finalizar essa aulinha aqui, a gente vai fazer esses 4 exercícios, tá bom? Esses 4 exercícios, ele versa sobre o conteúdo mostrado anteriormente, né? Então, o primeiro, ele pede para verificar se a aplicação de R3 em R2, definida dessa forma aí, ela é linear, é a primeira. O segundo exercício, ele pede para verificar se f de R em R2, verificar se f é uma transformação linear, esse f aqui é definido dessa forma aqui. A questão 3, ele pede que, sabendo que isso aqui, que f, dado dessa forma aqui, é um operador linear, então eu quero uma expressão geral para f de x, y, tá bom? Aqui eu já só estou botando valores para f. E o item 4, ele pede assim, no espaço vetorial f sobre R, dado um W pertencente a W, chama-se translação. O W aí, pessoal, é pertencente a V, tá bom? Um W pertencente a V, esse aqui não é W, esse aqui é V, tá bom? Um W pertencente a V, chama-se translação definida por W, a aplicação TW, né, o Wzinho embaixo, tal que TW de U é U mais W. Então, ele pede para mostrar que quando o W é diferente de zero, essa aplicação aí, a translação, ela é não linear, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com esses 4 exercícios agora para finalizar a nossa aula. Então, vamos lá, né? Resolver os exercícios. Então, o primeiro exercício, como ele falou aí, ele tem uma aplicação f de R3 em R2. Essa aplicação aí, ela é dada da forma f, x, y, z. Então, ela é da forma z, x mais y.
eu quero mostrar que essa aplicação aí é linear. Então, como é que eu vou mostrar que essa aplicação é linear? Eu vou considerar dois vetores, o vetor 1, x1, y1, z1, e o vetor v, x2, y2, z2. Considerando esses dois vetores, eu tenho que provar aquelas propriedades, né? Dois vetores genéricos em R3, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem seria o f de u mais v? O f de u mais v, somando aqui, né? Somando aqui, esse cara aqui é o f de x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, tá bom? E aí eu uso a definição da minha aplicação, né? Então, a minha aplicação, ele vai pegar aqui. Primeiro, ele vai fazer z1 mais z2, ok? E aqui vai ficar x1 mais x2 mais y1 mais y2, tá bom? Então, eu tenho isso. Quando eu tenho isso aqui, eu posso trabalhar para dissociar, né? Ou seja, eu posso fazer assim. Como todos esses caras aí são reais, eu vou repetir esse cara aqui. Esse cara aqui, eu vou reescrever ele dessa forma aqui. x1 mais y1 mais x2 mais y2. E aí, reescrevendo como a definição pontual, né? Como a definição da adição. Então, isso aqui é z1, x1 mais y1, mais z2, x2 mais y2. E aí, esse cara aqui, por definição, usando a definição, voltando na definição, isso aqui é o f de u mais o f de v, tá bom? Então, a primeira parte eu já fiz. Agora vamos fazer a segunda parte, né? Como ele pede para mostrar que é linear, então vamos lá. F de alfa u. Alfa é um escalar, tá bom? Alfa é um escalar real, tá bom? Esses espaços aí são espaços vetoriais reais, tá bom? Então, quem é alfa? F de alfa u. F de alfa u é f de alfa x1, alfa y1, alfa z1. Tá bom? Então, quem é por definição? Isso aqui é alfa z1, alfa x1 mais alfa y1. Mas note que isso aqui, pela definição de multiplicação de um escalar pelo um vetor em Rn, isso aqui é alfa de z1, alfa de z1, x1 mais y1. Então, esse cara aqui é alfa de fu. E aí, como ele satisfaz essas duas propriedades aqui, né, ó, que o f de u é igual a f de u mais v, e o f de alfa u é igual a f de alfa vezes u. Então, essa aplicação ela é de fato linear, tá bom? Então, eu tenho a solução do primeiro exercício. Vejamos a solução do segundo exercício. Ele pede para considerar, verificar se a aplicação, então ele pede para a gente verificar se essa aplicação aqui de R em R2, dada dessa forma aqui, f de x igual a x2, ela é de fato, se ela é linear. Então, verifique se é uma transformação linear. Então, como é que eu preciso verificar? Vou pegar dois caras no contradomínio. Então, pegando dois caras aqui no contradomínio, então vamos lá. Pego para todo x e y números reais, né? Ó, porque é o domínio. Vejamos quem é o f de x mais y. Quem é o f de x mais y, por definição? O f de x mais y é x mais y, 2. Isso aqui é o f de x mais y. Pelo um lado, né? Agora vamos usar a definição propriamente dita. Se eu pego esse x aqui, quem é o f de x? O f de x é x, 2. Quem é o f de y? F de y. Quem é o f de y, pessoal? O f de y, ele é igual a y2. Agora a gente vai somar, né? Porque se isso aqui for linear,
f de x mais y vai ter que ser igual à soma de f de x mais f de y. Então, vejamos quanto é que dá f de x, quanto é que dá f de x e quanto é que dá mais f de y. F de x é x, 2, mais f de y é y, 2. Então, isso aqui, pela definição de soma, isso aqui é x mais y, 4. Então, note o seguinte, o que é que a gente está percebendo aqui? Que o f de x mais y, ele é diferente, né, do f de x mais o f de y. Como já falha já no primeiro item, né, da definição de transformação, então essa aplicação aqui, essa transformação aqui, ela não é linear, ela não é uma transformação linear, tá bom? Vejamos o terceiro exercício. No terceiro exercício, ele pede o seguinte: considere o operador linear dado assim, né? O operador de R2 em R2, e ele já me dá alguns valores aí, né? Ou seja, ele me dá aqui o f de 1, 2, ele é igual a 3 menos 1, e o f de 0, 1, ele é igual a 1, 2, tá bom? Então, eu tenho isso aí, né? Ele pede por um valor qualquer. Então, como ele fica subentendido que a gente tem que observar desde o princípio, né? Então, observe aqui, fica com um adendozinho aí para vocês, que isso aqui, 1, 2 e 0, 1 é uma base. Isso aqui, 1, 2, 0, 1 é uma base, tá bom? De R2, tá bom? Então, isso aqui fica como um exercício aí. Agora, a gente vai determinar as coordenadas de um vetor x, y qualquer nessa base. Ou seja, eu vou pegar um x, y aqui, pertencente aos reais, e vou tentar escrever esse xy, as coordenadas desse xy nessa base. Ou seja, quem é xy nessa base? Xy nessa base é a coordenada A, que multiplica 1, 2, mais a coordenada B, que multiplica 0, 1. Quando eu fizer isso aqui, ou seja, isso aqui vai me dar A, 2A, mais 0, mais B. Ou seja, isso aqui vai me dar como resposta A, 2A, mais B. Esse cara aqui tem que ser igual a x e y. Daqui, eu vou tirar que x é igual a A e que y é igual a... que x é igual a A e que não é y, né? Eu não quero saber o valor de x e de y. Estou procurando o valor de A. Então, que A é igual a x e que B é igual a y menos 2x. Então, eu tiro essas coordenadas daí. Feito isso, o que é que eu vou pegar agora? Eu vou pegar um ponto qualquer, porque agora eu consigo escrever. Quem é o cara daqui? Quem é como é que eu calculo agora isso aqui? Tá bom? Como é que eu calculo agora isso aqui? Ou seja, um ponto xy aqui, ele é escrito na forma x vezes 1, 2, né? Ó, porque é o A é x, mais y mais b, mas esse b aqui é y menos 2x, que multiplica 0, 1. Dessa forma, agora eu vou aplicar, né? Então, vou aplicar a definição aqui, f de x, y. F de x, y, x, esses caras aqui são números reais, tá bom? Esses caras aqui são números reais, ou seja, são escalares. Quando eu aplicar a definição aqui, eu vou aplicar dos dois lados f aqui. Fazer bem com calma aqui. 1, 2, mais y menos 2x, 0, 1. Quando eu fizer isso aqui, usando o fato de f ser uma transformação linear, ser um operador linear, isso aqui nada mais é do que x, que multiplica f de 1, 2, mais y menos 2x, que multiplica o f de 0, 1. Agora você volta no enunciado da questão, né? Quem é o f de 1, 2? O f de 1, 2, ele é 3 menos 1. Então,
isso aqui vai ficar x, 3 menos 1, mais y menos 2x. Agora, quem é o f de 0,1? F de 0,1 é 1, 2. F de 0,1 é 1, 2. F de 0,1 é 1, 2. Então, tá aqui. Então, isso aqui vai ficar 3x menos x, mais y menos 2x, né? Porque é esse cara vezes esse. E 2y menos 4x. Quando eu fizer a soma aqui, f de xy, ele é igual a quanto? Ele é igual a 3x menos 2x, x. Então, ele é x mais y. Esse cara aqui, com esse cara aqui, vai me dar 2y menos 5x. Então, tá aqui a expressão geral. Essa aqui é uma expressão geral para o operador, de tal forma que acontece isso, tá bom? Então, isso. Então, por fim, vamos para o exercício 4. O exercício 4, ele vai me dizer o seguinte. Então, o que é que ele vai me dizer no exercício 4? O exercício 4, ele pede o seguinte. Ele pega um espaço vetorial. Então, V é um espaço vetorial. Tá bom? V é um espaço vetorial. Eu vou pegar um W pertencente a V aqui. E vou definir a translação por W como sendo essa aplicação aqui. Então, a translação por W é o seguinte. Eu pego um W aqui. Pego U. Então, isso aqui eu vou associar U mais W. Tá bom? Para todo U em V. Ok? Então, vamos lá. Se isso aí, eu quero mostrar aqui. Isso aqui só é... Se esse W aqui que eu pegar for diferente de zero, então essa aplicação não é nula, né? Então, vejamos. Se eu pego o 1 e o 2 pertencente a V, quem seria o T W de U1 mais o 2? Por definição, por essa definição aqui apresentada aqui acima. Por essa definição apresentada aqui acima, quem seria esse cara aqui? Esse cara seria quanto? Esse cara seria o 1 mais o 2, né, que é o vetor, mais o W. Pronto, mais W. Por um lado. Por outro lado, quem é o TW de U1 mais o TW de U2? Por definição, esse cara aqui, ele é o 1 mais W. Por definição, quem é esse cara aqui? O 2 mais W. Quando eu somo esse cara aqui, isso aqui vai me dar o 1 mais o 2 mais 2W. Você concorda comigo? Pronto. Quando eu faço isso, e quando eu comparo agora essas duas expressões que eu tenho, ó, vou comparar essa expressão com essa expressão aqui, ou seja, ele seria linear se essas duas expressões fossem iguais, ou seja, para ser linear eu preciso isso. O 1 mais o 2, isso aqui tem que ser igual a T de U1 mais T de U2. Eu preciso isso aqui. Aqui é um W e aqui um W, tá bom? O que eu encontrei acima está me dizendo que o 1 mais o 2 mais W, isso aqui é igual a o 1 mais o 2 mais 2W. Quando é que essa igualdade aqui é verdadeira? Eu não posso zerar, tá bom? Eu não posso zerar nem o 1 nem o 2. Quando é que essa igualdade aqui é verdadeira? Quando o W for quem? Nulo. Então, quando esse W aqui ele for diferente de zero, essa aplicação aqui, TW, ela não é linear. E aí acabou o exercício, tá bom? Então, após a finalização desse exercício, a gente fala para vocês bons estudos, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.